Semean Class, Língua Portuguesa. Aula 2, Conteúdo, Interpretação Textual. Habilidade, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Muito bem! Segunda aula do Semean Class de Língua Portuguesa. Vamos falar sobre distinguir fato de uma opinião. Distinguir um fato de uma opinião. Quando você vai analisar um texto, a pessoa que está escrevendo o texto, ou o personagem que está falando no texto, ele narra algo, narra um fato, algo que está acontecendo. Ele pode narrar somente aquele fato. Quando você lê um jornal, uma notícia que acontece, de um atropelamento, por exemplo, o repórter ele está narrando aquilo ali, aquilo que está acontecendo. Ele não vai dar nenhuma opinião, pelo menos não é para dar opinião nesse texto de reportagem. O que você tem que fazer? Você, ao analisar um texto, você tem que diferenciar o que é a narrativa, o que a pessoa está narrando, o que a pessoa está ali falando sobre aquele fato, sobre um fato qualquer, ou é uma opinião pessoal sobre aquele fato. Então, você, quando for ler o texto, você analisa e distingue. Essa é uma narrativa, essa é uma opinião do autor do texto, ok? Vamos analisar um texto aqui para nós definirmos o que é um fato, o que é uma opinião. Olha só, observe aí. Muito bem, vamos analisar? Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos, sinais de seca brava, terrível. Clareia o dia, o boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de entrada, lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. Muito bem, vamos analisar esse texto? Antes não, vamos prosseguir. Observaram o texto? Leram junto comigo? Muito bem, olha só a pergunta. A opinião do autor, olha só, opinião. Volta aqui para mim, olha só. O que é uma opinião? Vou dar um exemplo qualquer. Uma opinião sobre pena de morte. Vamos ver, pena de morte. Tá? Pena de morte, aí alguém lhe pergunta, qual a sua opinião? Aí você vai defender ou não. Você vai dar a sua opinião. Agora, se alguém diz assim, diga o que aconteceu desde que você saiu de casa até a escola. Aí você vai narrar um fato, como ocorreu. Eu tomei banho, comi um jaraqui frito, aí depois vim, peguei o barco. E tal. São fatos, aconteceram aquilo. A opinião não, a opinião, você está dando uma opinião sobre algo, é pessoal, tá bom? Muito bem, então, dito isso, o que é opinião? Olha só, observe aí. Opinião do autor em relação ao fato. Comentado, está em, olha só, aí ele cita aqui algumas situações. Os mandacarus se erguem, isso é uma opinião? Isso aqui é uma opinião do autor? As aroeiras expõem seus galhos, isso é uma opinião ou é um fato que ocorreu, que ele está narrando? Sinais de seca brava, terrível. Muito bem. Toque de saída, toque de entrada. Vamos analisar lá o texto? Vamos voltar aqui e analisar o texto? Olha só, observe aí. Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos, mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Muito bem. Vamos analisar esse primeiro momento aqui, até aqui. Apesar de não fazer parte da nossa fauna, flora, da nossa flora,
olha só, mas nós conhecemos aqui que ele está falando sobre algo, né? Tem galhos, então sabemos aí que é flora. É alguma, aí você já tem um conhecimento prévio, sabe que ele está falando aí, possivelmente, do Nordeste. Nordeste brasileiro. Muito bem. Notem que ele vai descrevendo, ele está descrevendo um fato, descrevendo uma situação. Olha só, sob o sol de fogo, o sol deveria estar muito quente, os mandacarus, é uma planta, se erguem, cheios de espinhos, ó, o mandacaru, ele vai, notem aí que ele vai narrando um fato. Mulungus de aroeira se expõe seus galhos queimados, olha só, ele vai narrando esse fato, retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Notem aí que até aí, ele narrou o fato, ele está contando o fato, ele não está dando nenhuma opinião a respeito. Agora, notem aqui, ó, que aí é a opinião dele, olha só. Notem aqui, ó, como é uma opinião, ele não está narrando nenhum fato, ele está dando uma opinião pessoal. O autor está dando uma opinião pessoal, ó. Sinais de seca brava, terrível. Então ele observou esse ambiente que ele narrou e deu uma opinião. Está aqui a opinião dele, olha. Sinais de seca brava, terrível, terrível. Olha aqui a pontuação indicando aqui uma emoção. Então, ele está dando uma opinião aí. Sinais de seca brava, terrível. Então, ele narrou ali uma situação, um fato. Notem aí nas outras situações como ele segue a mesma situação de narrar. Olha só, clareia o dia. Olha aí, ele está narrando um fato. O boiadeiro toca o berrante, ele vai narrando uma situação, chamando os companheiros e o gado, toque de saída, toque de entrada, lá vão eles, deixando a estrada as marcas de sua passagem. Muito bem. Então, temos aí, ó, a situação da letra C. A opinião do autor em relação ao fato, que é a seca lá, é quando ele dá essa opinião, ó, são sinais de seca brava, terrível. Muito bem. Vamos analisar outro texto. Leia o texto para responder a questão. Então, temos aí o nome do texto, Maria vai com as outras em ação. Maria vai com as outras. Você sabe o que significa essa expressão, Maria vai com as outras? Com certeza sabe. Se não sabe, vamos analisar agora. Olha só. Então, temos aí um texto. Vamos ler? Leiam junto comigo. Os mesmos textos, ou os mesmos textos não, retornando. Os mesmos que hoje adotam Dunga como queridinho em redes sociais e no Twitter, serão os que voltar-se-ão contra o técnico da seleção em caso de fracasso. E o farão sem dó nem piedade. É uma legião de Maria vai com as outras, cujo cérebro, professor, não é cérebro, é cérebro, muito bem, então está aqui, ó, cujo cérebro não resiste à manutenção de uma opinião própria. Seus conceitos e preconceitos migram de forma proporcional à capacidade neuronal de raciocínio, quase nula, podem cobrar depois. Muito bem, vamos lá? Olha só. Segundo o texto, a expressão Maria vai com as outras significa o quê? Tem pouca capacidade de raciocínio? Adoram o técnico da seleção? Falam mal do Dunga? Seguem a opinião dos outros? Muito bem, muito bem. Vamos retornar aqui? Vamos retornar, analisar o texto? Então, notem que ele vai trazer ali uma expressão. Notem também que esse texto é um texto de opinião, é um texto totalmente de opinião. Ele está opinando sobre certas pessoas que São Maria vai com as outras. Daqui a pouco nós vamos analisar ali o que quer dizer isso. Muito bem, então olha só, os mesmos que hoje adotam Dunga como queridinho em redes sociais, no Twitter, serão os que voltar-se-ão contra o técnico da seleção em caso de fracasso. Então notem aí que esse texto é todo opinativo, ele está opinando sobre um fato. Então notaram a diferença para o outro texto, em que ele vai narrando um fato,
e no meio daquele fato ele dá uma opinião, esse, diferente do outro texto, é todo opinativo, ele está opinando sobre algo, o autor. Então, é importante que você, nesses textos, consiga diferenciar uma opinião de um fato narrado por um autor ou por um personagem que importa. Vamos ver, então, o resultado aqui, olha só, rapidinho. Aqui, ó. Tem pouca capacidade de raciocínio? Adotaram o técnico da seleção? Falam mal do Dunga? Não. Eles seguem a opinião dos outros. Esses são as Marias, ou a Maria vai com as outras. Muito bem. Então, espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Até a próxima. Semean Class, Língua Portuguesa. Aula 3, Conteúdo, Gênero Textual. Habilidade, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Olá, gente! Boa tarde! Que bom encontrar vocês agora para o nosso momento do Semean Class, onde vamos refletir um pouquinho mais sobre as habilidades que são cobradas aí nos exames externos, certo? E na aula de hoje nós vamos trabalhar exatamente as questões de finalidade dos textos, que envolve os textos que nós chamamos de gêneros textual, no caso gêneros textuais ou gêneros discursivos também, tá? Existem essas duas nomenclaturas. Mas o que seria um gênero textual?
Então, vamos visualizar aí no nosso texto desta cartela, observe aí que nós temos um conceito. Gênero textual, olha só, é o conceito utilizado para se referir aos textos que efetivam a vida em sociedade e apresentam determinados padrões sociocomunicativos para tal. No caso aí, por tal característica, podemos dizer que os gêneros textuais possuem uma finalidade. Então, a gente observa aí exatamente essa ilustração que nós podemos observar nesses blocos. A finalidade, e essa seta indica aí para a gente que nós temos o quê? Um objetivo comunicacional, ou seja, um objetivo na comunicação, certo? Então, quando nós estamos envolvidos em práticas diversas socialmente, nós vamos interagir por meio de texto, dos textos que produzimos, que podem ser aí de forma oral ou de forma, vamos dizer, escrita, certo? Então, perceba que o texto ele pode, aí, no caso, utilizar a palavra, né, que nós sabemos é o texto verbal, quando nós usamos palavras, tanto faladas quanto escritas, ou ele pode ser também, aí, no caso, um não verbal, quando nós temos apenas imagens. Mas aí nós vamos ter, no caso, vamos utilizar, né, esses textos com uma finalidade, com uma intenção. Para que a gente possa compreender melhor, vamos pegar uns exemplos. Vamos observar o primeiro exemplo dessa aula aqui. Não é? Como vocês podem observar, temos este exemplo, você consegue visualizar esta imagem, você já sabe que esta imagem aqui saiu de um site da internet, né, de um site jornalístico, no caso, que a gente consegue visualizar diversas informações aqui. Todas elas correspondem a um texto. Olha só, quando um fato importante acontece, escreve-se, no caso, uma notícia para informar sobre o ocorrido, certo? Então, quando você tem na sua cidade algum evento grandioso, né, por exemplo, as festas aí da sua comunidade, os festejos da escola, ou então no seu estado acontece alguma atividade, como, por exemplo, visitas de presidentes de outro país, certo? Quando você também tem situações que são, vamos dizer, violentas, de cataclisma, né? Quando acontece algo ruim, todas essas informações são aí de, vamos dizer, de importância e também é algo que você deve informar as pessoas. Então, com a finalidade de informar as pessoas, nós vamos produzir o quê? Nós vamos ter as notícias. Então, uma notícia de um jornal tem a finalidade de informar, levar a informação dos acontecimentos, né? O que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, né? Com quem aconteceu. Então, são informações que nós vamos colocar em um texto com essa finalidade, de transmitir informação para o outro, para a outra pessoa que vai ler, que vai ter contato com o seu texto, certo? Então, vimos aqui que a notícia tem uma função de informar. Essa é a função de um texto com a notícia. Mas não existe apenas notícia, né? Não existe apenas o gênero notícia. Nós temos outros textos que também têm outras funções, outras finalidades. Vamos pegar o nosso segundo exemplo aqui. Observe, nós temos aqui esta imagem, né? Você consegue visualizar que nós temos um personagem, né? Temos a imagem de um carro. Lembram que os textos eles podem utilizar a linguagem não verbal? A linguagem não verbal são exatamente as imagens, as cores, os sons, certo? E observem que aqui este texto ele é bem específico. Qual seria a finalidade de um texto como esse, gente? Imaginem aí, né? Então, observem que um texto como esse, olha só, se eu tenho um produto, né, que eu queira vender, que eu preciso, no caso, divulgar, que precisa ser vendido, né, eu posso criar aqui, no caso, um anúncio publicitário como este aqui, para persuadir. O que é persuadir? Convencer o outro, fazer com que ele aceite determinada ideia, ou então aceite comprar determinado produto, né? Então, perceba que este texto aqui, né, está procurando vender o quê? Vender um carro. E para isso ele vai, aí no caso, fazer uso de diversas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. A gente pode observar aqui
um personagem de um clássico desenho animado, né? A paisagem aqui onde esse carro foi colocado, né? Perceba que o carro está relacionado a esta imagem, a este personagem aqui, né? E perceba que este personagem é um ser fantástico, um mago pelas suas vestimentas, um ser mágico. E a gente pode ter até essa ideia de algo fantástico, né? Algo que dá prazer, por se referir também a um desenho animado, né? Associada ao carro. Então, a pessoa que tem contato com o texto, tendo contato com isso, sabendo que essa ideia de prazer está associada ao carro, ela pode se sentir persuadida e pode sentir vontade, querer comprar este carro, né? Então, perceba que este texto todo aqui foi produzido com essa finalidade de persuadir, de vender o carro. Então, a gente pode dizer que o anúncio publicitário tem a finalidade de persuadir, vender um produto, certo? Então, a gente já viu que a notícia busca informar, o anúncio publicitário persuadir, não é? Fazer com que a pessoa se convença de determinada ideia ou compre determinado produto. Vamos pegar mais um exemplo? Olha o nosso terceiro exemplo aqui, não é? Olha só, vamos supor aí, para realizar adequadamente uma comida, né? Você quer fazer aí um almoço para a sua família, que você nunca preparou, não é? Uma comida que você nunca preparou, o que você faz? Você vai em busca de algo que vá mostrar para você como fazer, não é? Então, nós costumamos buscar o quê? Receitas culinárias, né? Que vai dizer para a gente, no caso, esse texto vai ser escrito de forma a fazer com que a gente saiba todos os passos para produzir, o processo para produzir determinada comida, determinado prato. Olha um exemplo aqui. Olha só, temos aqui uma receita de um cuscuz. Né? Então, perceba que aqui nós vamos ter um texto como esse, ele tem toda uma estrutura também, ele é organizado de forma a fazer com que nós produzamos, ou seja, possamos aí fazer um cuscuz. A gente tem a imagem do cuscuz aqui, a imagem, no caso, corresponder da linguagem não verbal, e aqui o processo, né? O primeiro item, no caso aqui, o título diz qual comida será produzida, o cuscuz. Aí nós temos os ingredientes que você vai precisar, leite, certo? O fubá de milho, e aqui o modo de preparo, como fazer, o modo de fazer que vai te conduzir, né? Primeiro, acrescente em um recipiente o fubá, e ele vai dizendo tudo que você tem que realizar, todo o processo, para ao final você ter este resultado aqui, fazer um cuscuz. Então, percebo que este texto aqui, ele tem a função de instruir, ou seja, mostrar como fazer algo. Então, a gente sabe que a receita tem essa finalidade, mostrar para você como fazer alguma coisa, como fazer algo. E ela tem toda uma característica. Então, quando você observa um texto como esse, que vem ingredientes, modo de fazer, você já sabe que é uma receita com uma finalidade aí de ensinar você, instruir a realizar determinada tarefa, né? Fazer determinada comida. Ok? Vamos pegar um exemplo de como esses textos, ou seja, esse descritor, a identificação da finalidade do texto aparece nas avaliações externas? Vamos lá. Observando aí o nosso exemplo, nós temos o texto salto. Olha só. O valor do dinheiro. Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas compras inúteis, a mãe o fez escrever uma relação detalhada de como gastava a mesada. Um dia, em que escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse: "Sabe, mãe, desde que comecei a anotar tudo o que gosto, sempre penso bem antes de comprar alguma coisa." A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método. Foi então que o filho completou. Vamos lá? A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método, foi quando o filho completou. Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. Não é? Este texto tem a finalidade de, perceba que pelo enunciado vai dizer, este texto tem a finalidade de, letra A, informar, B, ensinar, C, divertir ou D, convencer. Não é? Então perceba que a mãe tinha que, no caso, queria fazer com que o filho aprendesse sobre finanças, aprendesse a economizar, não comprasse coisas desnecessárias. No entanto, ao final, o texto, no caso, a criança chegou a esse objetivo da mãe?
Não, a gente tem uma quebra de expectativa, né? Que o filho, na realidade, ao pensar em comprar algo, ele tinha dificuldade de escrever. E com isso, a gente percebe que gerou aqui no texto o quê? Um certo humor, né? E o humor é utilizado muitas vezes para quê? Para divertir. Então, a alternativa correta aqui só pode ser a letra C, certo? Então, este é um exemplo de como esse descritor aparece aí nas avaliações externas. Agradeço a participação de todos e tchau, gente!